3. Levítico 21, 16 a 23 diz a Bíblia: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver perda no olho, ou sarna, ou impígeis, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades, e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta a mim, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifica. Amém. Pode parecer que não tem nada a ver conosco, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a seguir, fala dos dons do Espírito Santo. Nós cremos na atualidade deles para os dias atuais. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e também em Romanos 12, 7, 6 e 7, fala dos dons do serviço cristão, como alguns chamam, e outros falam dons de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala de dons de Cristo, ou dons ministeriais, depende do estudioso. O que eu quero separar nesta noite é para que você entenda aonde nós estamos e onde queremos chegar. Porque quando nós nos reportamos ao Antigo Testamento, há muita gente desinformada que acha que ele para nada serve, por causa de uma doutrina que surgiu por meio de Marcião no século II aproximadamente, que ele só queria aceitar o Evangelho de Lucas e também as cartas que Paulo escrevia às igrejas, nem as cartas pastorais ele não queria aceitar. Aquele moço era um herege e esse seu ensino terminou proliferando. Fundou algumas igrejas, mas todas elas se acabaram, porque a única igreja que permanece viva é aquela cujo fundamento é Cristo. As demais é impossível subsistir. Agora, a igreja cujo fundamento é Cristo, está escrito, Jesus falando em Mateus 16, 18: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo está fundamentada nele, portanto nada vai parar a igreja de Cristo. Quando nós falamos desse ministério sacerdotal no Novo Testamento, aos Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que ninguém toma essa honra para si, a não ser aqueles que tal qual como Arão eles foram chamados. E de fato isso fala de um ministério da igreja do Senhor nosso Deus. Todavia, todos nós como crentes, embora não sejamos do jeito que aconteceu no Antigo Testamento, mas se você é homem
e é líder de uma família, para Deus você é o sacerdote dela, pois é responsável pela vida espiritual da sua família. Se você não tem marido crente e é só a senhora que é líder na família, digo espiritual, como crente, aí você torna-se a sacerdotisa como crente, para conduzir a família no caminho de Deus. E se os dois forem crentes, melhor ainda, para que possam conduzir a sua família na presença de Deus. As mesmas exigências que nós vemos aqui, nós vemos também com relação aos obreiros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim, que o homem de Deus seja irrepreensível, ou seja, viva uma vida que não seja digna de repreensão. Então é uma responsabilidade muito grande para nós. Quando nós olhamos para a vida da igreja, Jesus disse em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 48, que nós devemos ser imitadores de Deus e vivermos uma vida de santidade, sermos perfeitos em sua presença. O próprio Pedro, em 1 de Pedro 1, 15 e 16, ele disse que nós devemos ser santo, como aquele que nos chamou também é santo. Devemos viver uma vida de santidade, assim como no livro de Levítico era exigido. Se você ler o capítulo 20, é um anterior do que nós lemos, o 26 diz: e sereis santo, porque eu, Senhor, sou santo, e eu separei vocês dos povos para serem os meus. É verdade que tudo isso está se referindo ao povo judeu. Agora, o que nós precisamos entender é que tudo que o Senhor quer para a igreja da atualidade, mesmo estando no Antigo Testamento, elas são requeridas no Novo Testamento. O que não acontece com todas as coisas que estão no Antigo Testamento. Agora, uma coisa é séria: o Antigo Testamento é regra, o Antigo Testamento é sombra, o Antigo Testamento é prenúncio, o Antigo Testamento é introdução daquilo que haveria de acontecer e que aconteceu no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para isso, não há nenhum problema em utilizarmos esse texto e fazermos a aplicação que faremos como igreja, como servos do Senhor e como crentes na pessoa bendita de Cristo, os cuidados que nós precisamos e devemos tomar. Aqui, se eu fosse falar a obreiros, a gente apertava um pouco, mas como é igreja, a gente não aperta tanto. E vamos lá para o texto sagrado. Diz-nos a Bíblia, Levítico 21, 16 a seguir: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, porque era de lá, de fato, em que eram a linhagem sacerdotal, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Era a regra. Eles tinham que ter cuidado para que, daquela geração de Arão, como era hereditário o ministério sacerdotal, nas suas gerações em que houver alguma falta, ou seja, falha, alguém que seja repreensível, porque deveriam ser irrepreensíveis, mas se fosse repreensível, logo ele não poderia chegar a oferecer o pão do seu Deus. Aí quantas vezes o pastor da igreja não tem dito a nós: olha, quinta é dia de culto, de doutrina, e tem que oferecer pão quente ao povo, falando de uma palavra viva, de uma palavra eficaz, de uma palavra que penetre mais profundo do que uma espada que corte de dois lados, que pregue uma palavra que penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas.
Agora, como disse Tiago no capítulo 1, versículos 23 a 25, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, porque ele utiliza-se da figura de um espelho, e o espelho daqueles dias não tinha a luz do espelho que nós temos hoje, pois ele falava de um espelho que é de uma prata ou de um cobre polido. Logo a pessoa via a imagem mais ou menos como era, e quando saía da frente do espelho, ele já não lembrava da imagem conforme havia visto. Da mesma forma, há pessoas que vêm a um culto como esse, ouvem a palavra, mas da porta para lá, ele já não lembra mais de absolutamente nada. E é por esse motivo que nós precisamos entender: aqui nós nos alegramos, aqui nós pulamos, nós batemos palmas, nós choramos, nós cantamos também, nós nos alegramos. Mas o mais importante de tudo isso é nós escutarmos a palavra, guardarmos a palavra no coração e sairmos daqui com essa palavra no coração, porque todos os dias nós precisaremos dessa palavra. E se nós não tivermos cuidado com o que ouvimos aqui, para vivermos a prática dessa palavra, aí nós estaremos em dificuldade. Porque avivamento genuíno e verdadeiro não é só pulo, grito e falar em línguas. Avivamento genuíno e verdadeiro é quando nós desejamos ler a Bíblia, é quando nós desejamos ficar à presença do Senhor sem tempo para sair, é quando nós desejamos uma vida de santidade e de santificação, é quando nós estamos desejosos agora de não somente nós sentirmos isso, mas nós buscarmos alguém para que possa ter a mesma experiência que nós temos, ou seja, pregar o Evangelho a toda criatura. Deve ser esse o nosso propósito. E como já estou falando em pregar, sábado nós não teremos o evangelismo. Parece que os irmãos estão cansando. Eu comecei com 21 anos nesse pique, e já estou com 39, estou do mesmo jeito. Mas os irmãos foram um culto no dia do sábado atrasado, e foram outro agora, 5h12, e aí quase não foram. A gente marcou 4, não chegou ninguém, 4h20 não chegou, digo, estão na Betel. Chegamos lá também, não tinha ninguém. Digo, vamos. A gente tem boca e tem Bíblia e vamos pregar. E fomos, como havíamos prometido, no máximo 4h30. Como notei, os irmãos podem estar cansados. Sábado nós não vamos, para os irmãos descansarem, quem sabe no outro sábado. Mas pregar era a missão de Cristo Jesus, e isto nos move. Um dia em João 4:34, eles chegaram e disseram, já está na hora de comer. Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Era essa a vontade de Cristo, precisa ser a nossa, porque está escrito que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao olhar para esse texto sagrado, nós vamos lá, versículo de número 18. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade. Às vezes a gente olha e acha aparente exagero, mas era o padrão divino para aqueles que representariam Deus no altar. Esse é o padrão divino para a igreja de Cristo que sobe no arrebatamento. Não muda, é o mesmo. É por isso que algumas pessoas acham exagero. Bem, eu estou dizendo que o evangelho é radical. Um dia Jesus passa e tem alguém na coletoria de impostos, o nome dele é Mateus, e ele disse, segue-me, e ele já não conta a história, foi despedido naquele dia e foi seguir a Jesus, porque agora a vida dele havia sido mudada. Ele passa e tem uns homens consertando redes, e ele diz, olha, pode me seguir, porque vocês pescaram peixe até agora, mas agora eu farei de vocês pescadores de pessoas, de vidas para o reino de Deus. Evangelho é um caminho só de ida. Nós não temos como pensar em desistir, porque a cada momento que nós nos aproximamos de Cristo, mais nós desejamos Ele, e quanto mais nós temos dele, mais nós vemos que o que temos é pouco.
E o que Ele tem para nos oferecer é muito mais do que o que já temos. Então essa necessidade e essa ansiedade por conhecê-lo, ela vai nos consumindo. E a gente vai querendo aprender, conhecer e aproximar dEle. E é impossível a gente não ser atraído pela presença dEle. Logo, é desse jeito, não mudou absolutamente nada. Dizem: quem houver alguma deformidade, não se chegará. E ele explica: um homem cego, que isso aqui é uma visão total perdida. Mas se nós continuarmos lendo o texto sagrado, no versículo 20 diz assim: o corcovado, ou anão, ou quem tiver pérda no olho, ou seja, uma perda da visão parcialmente. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que alguém para realizar um ministério, alguém para realizar uma obra com eficácia para Cristo, alguém para oferecer a Deus um serviço que lhe agrade, nós não podemos ter perda da visão, nem total e nem parcial. Eu estou falando de uma visão espiritual. Pois todos nós conhecemos a história do profeta Arias, quando o rei mandou consultá-lo, e a Bíblia diz que ele estava cego. Mas quando o rei mandou consultá-lo, Deus foi na casa dele e disse: olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, e ela vem disfarçada. O profeta não viu, e ele ouviu a voz de Deus. Quando a mulher de Jeroboão pisou lá no batente da porta, ele disse: pode entrar, mulher de Jeroboão, porque eu tenho uma palavra de Deus para ti. O crente não pode perder a visão, nem na sua totalidade e nem na sua parcialidade. A Bíblia diz que nenhum sacerdote poderia chegar para oferecer, sendo ele cego, perdendo a visão total, ou com pélida no olho, aquele povo que tem uma mancha branca no olho e que você olha e não sabe se ele está vendo ou não está vendo. Por quê? Porque ele tem pélida no olho. Ele vê, não vê como alguém vê normalmente, mas ele perdeu parte da visão. Infelizmente, no nosso meio há muitos que já perderam totalmente a visão do céu, a visão da santidade, a visão da exigência de Deus para nós, a visão dos propósitos de Deus para nós, a visão dos benefícios de Deus para nós. E qual é o conselho bíblico para nós? Apocalipse 3, 17, 18, a Bíblia diz: eu te aconselho hoje que pegue colírio e que unja os teus olhos, para que você possa ver, para que você possa ter uma compreensão das coisas espirituais. Porque tem gente que está caminhando a largos passos para o inferno, e alguém quer adverti-lo, e essa pessoa diz: é porque você vê maldade em tudo. Não, é porque você está cego. Não é porque você vê demônio em tudo. Não, é porque você está cego. Tem outro que já diz assim: não, eu até que sou crente, mas eu faço alguma coisa, uma cervejinha gospel não tem problema, um banhozinho aqui ou ali, mas nu também não tem problema, a gente pode fazer isto ou aquilo, o que importa é na hora que estiver na igreja. Não, nós somos sal no mundo e nós somos luz também neste mundo. Só aqui dentro não precisa iluminar, só aqui dentro não precisa salgar. Onde precisa de sal e de luz é lá no mundo, onde os pecadores estão. Eles precisam olhar para nós e dizer: eu quero o Cristo que essa moça serve, eu quero o Cristo que esse jovem serve, eu quero o Cristo que esse obreiro serve, eu quero o Cristo que essa igreja prega, porque Cristo muda e molda a vida de todas as pessoas que servem a Deus de verdade. Logo, precisamos entender que a nossa visão precisa estar boa. Não podemos perdê-la na sua parcialidade, nem perdê-la na sua totalidade. Devemos estar com a mesma mente de Cristo, porque daqui a pouco estaremos como Isaías 5:20 diz: as pessoas vivendo do mal, dizendo que é certo, os outros vivendo do certo e achando que é mal. Sabe o que é isso? É perda da visão. E já muitos que perderam a visão. Então tenhamos cuidado quanto a isso. 2. Não ter problema no andar. Diz-nos
o versículo 18. Depois de cego, nem cego ou coxo. O versículo 19 diz: pé quebrado. Por quê? Porque o coxo já está dizendo que não anda, e quem tem pé quebrado anda mais 29 e 30. É coxeando. Assim tem um bocado de gente na igreja, coxeando entre dois pensamentos. Uma hora ele está em cima porque tem uma perna curta, aí quando volta para normal ele fica lá em cima. Aí depois ele cai de novo e fica o tempo todo. Ele nunca se firma. Ele não consegue se firmar na verdade. É 2 meses crente, 2 anos desviado. É 6 meses fazendo de conta na igreja, mas por baixo dos panos está todo errado. É no WhatsApp até pelas 5 da manhã, é vivendo uma vida de prostituição, não deixa a vida de ninguém de mão, é aquela perturbação do inferno. Sabe o que é isso? É porque tem pé quebrado. Se quer saber, quando uma cadeira está na tua casa com o pé quebrado, é todo tempo encostado na parede. Tem gente que precisa sempre de alguém para se encostar. Aí chega a vizinha de sua casa, ou você está nessa, ou não tira não, que se tirar ela cai, porque a perna dela está quebrada. Tem gente desse jeito. Se não receber uma visita, se alguém não der a paz do Senhor para ele, como tem pé quebrado, não fica de pé, precisa sempre estar escorado. Mas quem está firmado em Cristo, ele pisa firme no chão. Alguém pode dar a paz do Senhor, alguém pode visitar, deixar de visitar. Ele está pisado firme na rocha, que é Cristo Jesus de Nazaré. E a gente vai caminhando, e a gente vai marchando, e a gente vai chegar no céu desse jeito, porque Deus quer que pisemos firmes na terra. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos que fala de santificação. Quando Deus resolve falar com Abraão 13 anos depois, que ele ficou em silêncio com ele, em 17 de Gênesis, versículo 1, ele disse: Abraão, anda na minha presença e não te entremeto nos meus negócios. Porque tem coisa na vida da gente que é atrasada por causa de nós. Porque Deus é atemporal, ele não depende de tempo para nada. A eternidade está diante dele. Mas às vezes, quando chega o momento, quando nós não estamos no lugar, ele não nos dá, porque se a gente já não está no lugar, sem receber, quanto mais se receber. E ele seria injusto se nos desse o que pedimos enquanto estamos fora do lugar. Então ele quer que nós voltemos para o lugar. Observe que o último versículo de Gênesis 16 está dizendo que ele tinha 86 anos, já do 17 a seguir, diz que ele já tinha seus 99. São exatamente 13 anos depois que Deus consegue, resolve falar com Abraão, e a fala dele é santa, em minha presença, que seja perfeito, não se entremeta nos meus negócios, porque Abraão pensou que poderia ajudar Deus, ouvindo o conselho de Sara e pegando uma serva para gerar um filho. E Deus havia prometido que não precisava de serva nenhuma, precisava só da fé em Deus, porque mesmo Sara envelhecida, mesmo Abraão amortecido, Deus daria um filho, era para o casal. Irmão, quando Deus te falar alguma coisa, tu pode guardar, porque se for Deus mesmo, pode passar o céu e pode passar a terra, mas a palavra do Cristo vivo não passa, porque ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Isso fala de santificação. De santificação. A fala também de falta de firmeza. Há pessoas que nunca se firmam. Elas estão sempre cocheando entre dois pensamentos. Elas não têm firmeza no seu andar. Isso fala também de desequilíbrio. Tem gente desequilibrada. Tem gente que hoje está aqui, é crente por demais, amanhã desviou, depois de amanhã está pegando fogo de novo, mas no dia seguinte ele já está pensando em desistir. Que negócio é esse? Isso é desequilíbrio. E você pode observar que fala o texto sagrado que não poderia ser coxo, não poderia ter pé quebrado, e fala também da mão, não poderia ter mão quebrada, porque isso fala de desequilíbrio, mas também fala ainda com relação ao corpo, de pessoas que só olham para baixo.
Porque diz-nos o texto sagrado também que a pessoa, no versículo 20, não poderia ser corcovado. Ou seja, a pessoa que tinha uma curva na costa e ele não conseguiria olhar para mais nada a não ser para o chão. Você acha que não tem gente assim? Tem. Mateus 6, 19 a 21 diz que nós devemos acumular tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome e nem o ladrão mina e rouba. Mas se acumular na terra tem dificuldade. Tem gente correndo pela sobrevivência, você está certo. Tem gente estudando muito, você está certo. Tem gente trabalhando exageradamente. Aí você precisa ter cuidado, porque tem que trabalhar comedido, não exageradamente. Mas trabalhar está certo, é melhor do que roubar. Agora o problema é que as pessoas estudam, as pessoas trabalham, as pessoas correm em busca da sobrevivência, mas as pessoas correm tanto que não tem tempo para Deus. As pessoas dizem que trabalham tanto para Deus e na casa de Deus, mas não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ficar com Deus. Deus não quer que nenhum de nós nos ocupamos tanto com as coisas dele que esqueçamos dele, porque se nós ocuparmos com as coisas dele, nós só trabalharemos e trabalharemos e não veremos resultados. Mas se nós tirarmos tempo para Deus, aí você vai ver que Deus vai trabalhar por você, e que Deus vai trabalhar por mim, e que Deus vai trabalhar por nós. Nós precisamos tirar tempo para Deus diariamente na nossa vida. Quando nós olhamos para isto, nós vemos de pessoas que só olham para baixo. A sua visão não consegue levantar os olhos. E Paulo diz em 1 Timóteo 6, 8, 9, 10: se você tiver um pano para se cobrir, e se você tiver alguma coisa para colocar no bucho, já fique feliz da vida, porque quem quer ser rico termina se arrebentando e caindo em muita tentação. Riqueza boa é a que vem do alto. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3: busca as coisas que são de cima e não as que são da terra. Você pode ser rico, pode ter, pode buscar e pode alcançar, mas nunca deixe nada que você tem te dominar. Domine tudo quanto você tiver, mas deixe que Deus tome domínio da sua vida e do que você tem e do que você adquirir, para que o nome dele seja glorificado em você e em nós. Há uma necessidade de compreendermos estas coisas, e eu estou lhe explicando estas coisas para que você esteja vigilante, porque nós teremos mais uma semana e você precisa estar atento. E nós, como servos de Deus, ministros seus, igreja sua, nós precisamos cumprir o nosso papel e termos muito cuidado quanto a isso. Mas a palavra também diz que a pessoa não poderia ter problema no olfato. Olha o que diz o texto sagrado, versículo 18: coxo ou nariz chato. Significa que o defeito está na vista, porque o nariz está exatamente no rosto. Alguém olhou, já viu o defeito. O nariz é chato. Sabe o que isso fala? Isso fala na vida do sacerdote uma falta de saber depurar aquilo que vê, aquilo que ouve e aquilo que pode oferecer a Deus. Você já imaginou um sacerdote oferecendo um sacrifício ruim, como aconteceu nos dias do profeta Malaquias? Você já imaginou ele oferecer um sacrifício fora do padrão, como deveria ser feito altamente no padrão? Você já imaginou um sacerdote oferecendo qualquer coisa a Deus? Você já observou como alguém chega aqui na igreja e quando alguém está cantando ao microfone, a pessoa nem sequer abre a boca? Você já observou que de repente, se alguém está cantando ao microfone tirá-lo, você não ouve mais ninguém cantando, porque não tem ninguém cantando? Irmãos, nós somos sacerdotes, somos levitas do altar, no sentido de que somos igreja. E o salmista no Salmo 100 já diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Ou seja, chega adorando a Deus com alegria. Isso é celebrar com júbilo ao Senhor. Não é só crente, é todos os moradores da terra. É o que diz a Bíblia
sagrada, porque no Salmo 148, 150 diz que é tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Então celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, é o que diz a Bíblia, e diz: servir ao Senhor com alegria. A gente não deve servir a Deus moribundo, triste, porque alguém diz glorifica, dê glória a Deus. Não, a gente deve sair com uma predisposição de casa. Você vai para onde? Eu vou servir a Deus. Fazendo o quê? Eu vou servir a Deus. E você já está servindo. Culto não depende de pregador e nem tampouco de cantor. Não tem necessidade disto em culto. A necessidade é da presença do Deus que fez os céus e a terra, e de homens e mulheres dispostos a adorá-lo na beleza da sua santidade. Se tem quem adore e tem alguém para ser adorado, ele. E ele diz: onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. E se nós chegamos, já é momento da gente estar extravasando e dizendo: ele vive, ele reina, ele deve ser glorificado para todos sempre. Mas infelizmente nós vivemos dias em que falta alguém que tenha discernimento. Se tudo que nós ouvimos segunda passada tivéssemos colocado em prática, quando todas as tribulações bateram na porta, nós diríamos: eu já fui avisado, segunda Deus falou na igreja, eu não vou ligar para isso aqui. E logo depois você veria todas as pessoas que entraram em tribulação. Eu só estou falando isso porque eu recebi 1, 2, 3 e aí eu fui contando e eu disse: mas não pode. E ontem eu estava aqui na escola bíblica dominical e veio à minha mente dizendo assim: e nem todos falaram com você. Eu disse: não é possível. E é desse jeito que aconteceu. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos ter discernimento. Nós, como crentes, precisamos discernir, precisamos ter cuidado. O que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que depende de mim, o que não depende de mim, o que vem do inimigo, o que não vem do inimigo. Porque a maioria das nossas esquisitices, a gente coloca a culpa no demônio, mas muitas delas são coisas nossas. Somos nós que não vigiamos, somos nós que não lemos a Bíblia, somos nós que não oramos, e de repente coloca toda a culpa no inimigo. Sou eu que sou pai, que não ocupo o meu lugar de pai. É você que é mãe, que não ocupa o lugar de mãe. É quem é filho, que não fica no lugar de filho. É o crente que não sabe o lugar de crente. É eu como pastor que não coloco nenhum lugar como servo de Deus. E de repente aparecem as coisas aí e vem dizer: não foi do inimigo, foi não. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, porque aqui está dizendo que nós não devemos ter nenhuma deformidade ao chegarmos no altar. E nós estamos aqui na presença de Deus, no altar de Deus, e nós devemos estar com cuidado com relação a estas coisas. Então, nós precisamos saber de que tipo de alimento nós estamos comendo. Quem não tem olfato, tanto faz comer como não comer. Não tem nem prazer de sentir o cheiro do alimento. Assim são as pessoas. Eles vão para a internet e eles veem toda a porcaria, eles bebem em toda a fossa, ao invés de ir à fonte da água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré, e que ele faz o convite dizendo: pode vir, quem tiver sede venha a mim, beba. E eu não tenho só água não, eu tenho vinho também, tenho leite também, e pode vir, beber e provar. E ele chama a todos os habitantes da terra, e ele ainda diz: se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não tem problema, é sem dinheiro e sem preço, pode vir e se alimentar. O desejo de Deus para nós é que vivamos uma vida alimentados em sua presença. 1 Coríntios 2,15 diz que nós temos a mente de Cristo, nós discernimos tudo porque somos espirituais. Mas se nós não vivemos como Deus quer que nós vivamos, a gente encontra complicações. Quem é crente de verdade, 1 de Pedro 2,2, ele sabe o que é leite racional, o que é aquilo que fará bem a ele. Quem é crente de verdade, ele sabe o que é alimento sólido. Hebreus 5,14. É por isso que eu volto a dizer: doutrina não desvia crente de verdade, doutrina não deixa crente de verdade triste, doutrina não deixa o crente murmurando e saindo dizendo: nunca mais eu piso os pés nessa igreja. Agora bode sim, agora ovelha de Deus não, porque ovelha
ovelha sabe que é leite e tem dia que é leite, mas a ovelha também sabe que é alimento sólido e tem dia que é alimento sólido, mas ela sabe que é para o bem dela, é para nutrir, é para alimentar, é para sustentar, é para abençoar, para que permaneça de pé na presença de Deus. Se a igreja tem esse entendimento, as coisas são diferentes. O texto sagrado diz em Levítico capítulo 21 que, versículo 18, 19, o homem que tiver pé quebrado, já falamos, a mão quebrada. E de que fala isso? Fala de problemas com as mãos, fala de desequilíbrio, fala de ociosidade. Porque você já imaginou alguém com a mão desse tamanho e outro com a mão curta? Você já imaginou como é que alguém vai trabalhar com uma mão mais curta que a outra, oferecer um sacrifício a Deus, fazer? O dia que fala isso, fala de desequilíbrio. Tem gente que quer ir além das suas possibilidades. Tem o outro que não oferece tudo quanto deveria oferecer. E Deus conhece todas essas coisas, sabe de todas essas coisas. Mas também tem gente que é ocioso, porque ele pode oferecer mais para Deus, mas ele não oferece. É por isso que a Bíblia diz que os tímidos não terão parte no reino. Por quê? Porque tem pessoas que são tímidas, mas mesmo assim fazem a obra. Mas tem outros que, por causa da sua timidez, eles deixam de trabalhar para Deus. É como se ninguém na igreja tivesse visão a não ser ele ou ela. De repente, uma função pode lhe chegar para desenvolver, e ele diz: não posso. De repente, Deus lhe dá uma oportunidade para realizar algo, e ele diz: não posso também. E assim ele vai vivendo a vida toda sem oferecer nada para Deus, porque ele acha que nada pode. E a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo de número 11 a 13: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, mas se puderes livre os que estão destinados à morte, os que estão seguindo para a matança, e não digas não posso, não sei, não faço, porque quem te manda é aquele que sonda os corações e sabe de todas as coisas. E ele sabe, porque sonda o coração, e um dia ele haverá de trazer juízo em todas essas coisas. Porque tem gente que passa um ano na igreja, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ele nunca consegue oferecer algo para Deus, ele nunca consegue colocar-se à disposição. Você acha que Deus te salvou, te tirou do mundo, de tudo quanto você vivia, e te colocou só nesses bancos da igreja para alisar o fundo das calças, alisar as bancadas da igreja? Deus não te chamou só para isso. É por isso que ele está investindo em você, lhe enchendo do Espírito Santo, incomodando a sua vida, lhe acordando pela madrugada, dizendo: eu quero contato contigo, eu quero comunhão contigo. Porque Deus não quer que você tenha a mão quebrada, Ele quer que você tenha as mãos, porque você canta: minhas mãos não são mais minhas, elas são tuas, Senhor. Você canta dizendo: meus pés não são mais meus, Senhor, os meus pés são teus, Senhor. E depois você canta: usa-me, Senhor, usa minha voz, usa minhas mãos, usa os meus pés, pois Ele ouviu a oração e Ele quer usar, Ele está desejoso de usar. Então nós precisamos não cantar com os lábios, mas cantar de coração, porque o desejo de Deus é nos usar. E aí nós só temos duas opções: ou a gente deixa Deus usar a gente, ou na obra de Deus ninguém para. Ou você avança ou você retrocede, porque Jeremias 7, 24 diz que tem gente que pensa que está andando para frente, mas está andando para trás. Porque a locomotiva está andando, a igreja está progredindo. Se você pensou que parou, como a igreja está passando, você está caminhando para trás, porque nós estamos avançando e nós não podemos parar. Nós estamos avançando e nós não podemos parar. E a igreja vai caminhando, a igreja não para. E Silvio, mas eu tenho um problema, pois trabalho com problema em tudo. E Silvio, mas minha casa não está ajeitada, e que ajeita é tu, é Jesus. Nós estamos na oficina. É porque minha mulher não ajuda, problema seu, mas Deus ajuda, e Ele está aqui nessa noite, Ele ajuda você. E Silvio, mas meu marido não dá mínima, não tem problema. O Senhor é marido de viúvas, e Ele é pai de órfãos, Ele vai te ajudar. Não, meu marido não morreu, mas ele está morto para Cristo, porque nunca veio para Deus. Ele está vivo para o mundo, mas para Deus está morto. Agora você está vivo, então vai trabalhando para Deus, vai fazendo o que Deus quer que você faça, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida.
Nós precisamos tomar uma decisão quanto antes, irmãos. Há um desejo de Deus em usar a nossa vida. E a Bíblia Sagrada mostra que também havia problema no crescimento. O texto sagrado diz, no versículo 20, Corcová só olhava para baixo. O anão, uma das características do anão é que a cabeça cresce mais que o corpo. Na igreja tem um bocado de gente assim. Ontem não sabia de nada, hoje sabe mais do que Deus. Cresceu sua cabeça. Silvio, tu tem a cabeça grande, qual o tamanho do meu corpo? Eu estou falando de anão, que o corpo é desse tamanho, a cabeça é do tamanho da minha. Tem gente que o corpo não cresce de acordo com a cabeça. Aí tem gente que fica com a cabeçona desse tamanho, achando que conhecimento é alguma coisa. É até bom, mas conhecimento só vale se não for chapéu para você. Se você tiver conhecimento e fazer tapete dele para você pisar em cima, aí o nome do Senhor é glorificado. Agora, se você achou que estudou uma besteira e botou como chapéu na cabeça, está morto. Porque todo conhecimento que temos, nós devemos levar cativo à presença de Deus e dizer: usa para o teu louvor e para a tua glória. Você já viu alguém pregando com conhecimento? Fala e só dá raiva na gente. Olha para o relógio, o tempo não passa. Sabe o que é isso? É falta de graça. É anão, só cresce a cabeça. Mas você já viu alguém que prega, fala tudo errado e a gente diz: uma coisa boa é ouvir fulano. Sabe o que é isso? É graça de Deus. Se é de ter conhecimento e não ter graça, é melhor não ter conhecimento nenhum e ter graça de Deus. Se você quiser, estude. Se você quiser, busque conhecimento, mas se ajoelhe e se dobre na presença de Deus. Viva uma vida de santidade, porque Deus nos fará crescer completo. A Bíblia diz que não poderia ser anão, porque cresce a cabeça e o corpo não. Cabeça maior do que o corpo. 2 de Pedro 3,18 diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Eclesiastes 7,16-17 diz que nós não devemos ser exageradamente de membros grandes. A gente deve ser padrão do jeito que Deus quer que a gente seja. Então isso, essas pessoas, tem gente que cresce para a direita, aí ele vive assim, ele vive cheio de formalidade, ele vive cheio de misticismo e também cheio de ignorância. Você já viu alguém que só vem para a igreja se for para ensinar, se for para pregar, se for para falar, se for para aparecer, se for para ouvir, a pessoa nunca vem. Você sabia que o crente de verdade, ele acha melhor ouvir do que falar? Até porque Deus deu 2 orelhas para nós e só deu uma boca. É dizendo assim: escute muito e fale menos. É isso que Deus quer de nós. Você já leu o salmista quando no Salmo 141:3 ele diz assim: Senhor, põe uma guarda na minha boca, põe um cadeado. É como se ele estivesse dizendo: a boca tem a bochecha, é a parede, tem os dentes, é a grade, e tem ainda a boca que é a porta, e ainda não segura esse trem dentro da boca que é a língua. Mas a Bíblia diz que Deus dá o domínio próprio para que nós possamos andar de acordo com aquilo que Deus quer que nós andemos. Logo, nós precisamos compreender estas coisas. Tem gente que tem marido que nem crente é e fica insultando todo tempo, dizendo que ele está cheio de demônio. Esse moço não vai ser crente nunca. E como é que ele vai ser crente? 1 de Pedro 3,1 é quando você ficar caladinho e ele entender que você é submissa, não às ignorâncias dele, mas por causa do conhecimento que você tem da palavra. E ele vai ver que você é crente, porque ganha a mulher, o marido sem palavra. Não é quando ele diz uma palavra você diz 100. É quando ele diz uma palavra você fica quieto, calado. Porque tem momento de falar, tem a hora de falar, e tem momento que nem precisa você falar, porque nós temos Deus que nos defende, que fala por nós, que fala através de nós. Então deixa Deus falar. Mas as pessoas não compreendem. Ele explica uma vez, explica duas vezes, explica 3 e não dá certo. Isso é o crescimento da direita, cheio de formalidade, de misticismo, de ignorância. Tem gente que é ignorante da Bíblia. Diz o pastor disse isso sem ter dito, o pastor ensina assim sem ter ensinado, e tem um monte de mentira e por aí espalhado. E tem gente que ainda acredita. Você quer saber o que o pastor disse, o que Deus disse, o que a Bíblia diz? Vem segunda-feira para cá, vem quarta-feira para cá, vem na escola bíblica dominical, você vai ouvir. Não fica ouvindo a história desse povo fuxiqueiro por aí, que só tem cabeça grande e corpo pequeno. A Bíblia diz, ainda que era pessoas que cresciam só para a esquerda, eram pessoas que estavam cheio de formalidade, cheio de academicismo e todo mecânico.
O culto não pode ser mecânico, porque nós não estamos engessados. O culto não pode ser cheio de academicismo, porque o povo já está cansado desse negócio de academicismo. O culto não pode ser cheio de formalidade, porque Deus, Ele é assim. Desde o princípio, Gênesis 1 e 2, o Espírito se movia sobre a face das águas, sabe? Nas igrejas que são criadas nessa formalidade, as pessoas não têm mais saco para ouvir, porque a gente já passa um dia na dificuldade, um dia cheio de problema. Quando chega uma hora dessa, a gente quer descarregar, a gente quer ter certeza que Deus está na igreja, que Ele fala conosco e que a sua palavra é viva e eficaz. Então, se a gente for cheio de formalidade, academicismo e todo mecânico, não dá certo. A gente tem que dizer: Espírito trabalha, Espírito fala, poder de Deus acontece, a palavra seja liberada e o Espírito de Deus agirá de uma forma toda especial na nossa vida. Quando nós olhamos ainda para o texto sagrado, está dizendo no capítulo 21 e o versículo 20, seguinte: corcovado anão, o que tiver dentro no olho, ou sarnas impingentes. Sabe o que é isso? É problema com a pele. E são problemas que eles poderiam ser contagiosos até naquela época, por causa da roupa, por causa da proximidade um do outro, por causa da roupa de cama. E às vezes a pessoa tinha tanto a sarna, a impingem, e estava enrustido na pele, e as pessoas não percebiam. E de repente poderia estar contagiado e contagiando sem saber que estava. Sabe o que é isso? É pecado encoberto. Tem um bocado. Aí quando o povo está assim, ontem nós pregamos na igreja: por que morto não ceia? O povo acha esquisito, né? Mas está escrito em João 12 que Jesus ressuscitou Lázaro para Lázaro ceiar com ele. Tem um bocado de morto sem ceiar. Alguns que nunca tiveram coragem nem de descer as águas, e outros que desceram, mas como morreram depois disso, voltaram para o mundo, eles ficam: pego ou não pego, vou ou não vou. Sabe por quê? É porque estão mortos. Mas João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Deus quer nos ressuscitar e trazer de volta, porque tem gente com a pele manchada, tem gente com a pele bagunçada de impinges e sardas, e acha que é muito normal, e de repente se aproxima de alguém, de repente o outro está doente. Tu gostou daquele culto? Eu também não gostei não. Pô, nós somos dois desviados, cheio de impinges, cheio de problema na pele. Sabe por quê? Porque também está cheio de pecado escondido. Aí você diz assim: ah, mas o pastor não liga, porque tu viu o fulano está com 10 anos de pecado, e você está com quantos? Aí também tem fulano está com 15, e você não conta? O seu pecado não envelhece, e de repente essas pessoas vão ficando se apoiando em erro dos outros, esquecem de ler o que está em 1 Timóteo 5:24, que há pecados que são confessados antes do juízo, para que sejam resolvidos. É por isso que está em Provérbios 28:13: quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem cobre o pecado, a mancha na pele, ele nunca prosperará. Você pode botar a roupa que botar, você pode botar a cobertura que botar, mas quando tu chegar na frente do espelho, tu vai lembrar que tu está igual Naamã, está leproso, porque está em 2º livro dos Reis, capítulo 5, que ele era homem de destaque, ele governava exército, ele era uma potência, mas a Bíblia diz: porém leproso, porque quando ele chegava de frente do espelho, lá estava ele leproso. Você pode esconder de todo mundo, mas toda vez que tu estiver de frente do espelho, o espelho vai dizer: tu está manchado. Só tem uma opção, é recorrer ao profeta. Quando ele foi recorrer ao profeta, ele pensou que o profeta ia colocar um carpete para ele andar, pensou que ia colocar um tapete para ele. O profeta nem lá não foi. Ele
disse: dá o recado lá para ele, manda ele banhar no rio mais sujo que tem, e ele vai ficar limpo. Ele saiu budejando, falando um monte de besteira, e o servo dele disse assim: rapaz, se ele tivesse mandado fazer uma coisa mais difícil, tu não faria? Tu não quer ficar bom? Ele disse: quero. Pois vai fazer o que ele mandou. Ele mergulhou, e na 7ª vez ele voltou com uma pele de criança, porque Deus honra aqueles que honram ao Senhor e a sua palavra. Ele não tem outra opção, é jogar fora e limpar a pele, porque a igreja de Deus, ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela não tem mácula. A igreja de Cristo, ela é limpa, ela é alta como a branca lã, e nós estamos nos preparando para ir para o céu. O texto sagrado mostra, irmãos, que não pode ser improdutivo daqui, testículo quebrado. Você tem quanto tempo de crente? Quantas pessoas você já conduziu a Cristo? Quantas pessoas você já influenciou? Quantas pessoas você já gerou para Cristo? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 4,15: eu estou gerando Cristo dentro de vocês. Uma coisa que dá trabalho é para gerar Cristo dentro de alguém. Mas o novo nascimento faz isso, porque o novo nascimento é regenerar, é nascer de novo. E Deus faz isso na vida de quem quer, só precisa crer. Então aqui nós estamos falando de crentes, e que crente é sacerdote, e tem que ter todas essas qualidades conforme a Bíblia Sagrada. E aí o que você vai decidir? Tem alguém que deseja Cristo como Senhor e Salvador nesta noite? Tem alguém que deseja mudar de vida de verdade? E se você está com graves problemas, procure o pastor da igreja. Porque o momento é esse. Você não pode ficar como que em dúvida, cocheando entre dois pensamentos. Olha, se você quiser oferecer um sacrifício de louvor a Deus, não pode ter mão quebrada, não pode ter perna quebrada, não pode ser coxo, não pode ter pedra no olho, não pode ser cego totalmente, não pode ter mancha na pele, tem que ser diferente, porque ele mostra porque a exigência. Versículo 21: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele não há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Observe que uma das características da igreja do arrebatamento é uma igreja que tem pão quente para oferecer, porque Provérbios 31:4 diz que o navio mercante vai buscar longe, mas ele traz o pão. E você não conhece padeiro que amanhece dia dormindo. Padeiro de verdade, o soninho dele é pouco. Ele coloca o pão lá para curtir 10 horas, e ele cochila só um pouquinho. 12 horas ele já está no ponto, e abre gaveta, e abre porão, e aquele negócio, e coloca lenha lá, e coloca mais fogo, porque tem que assar pão, e sempre tem gente querendo pão. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem pão quente, vai buscar longe, porque esse pão não vem daqui, aqui ninguém encontra, nem na internet, nem no YouTube. Esse pão quente, ele vem do céu, vem do Pai das luzes, porque ele sabe da necessidade de cada crente. O mais interessante é que a palavra é a mesma, mas em cada particularidade fala do crente. Aqui nessa noite Deus falou de contribuição, que tem gente que tem mão quebrada. Aqui Deus falou de vida de santidade, porque tem gente com o pé quebrado. Deus falou de gente que não tem vergonha na cara porque o nariz está chato, o problema está na tela. E Deus falou de velhaquice, porque é assim que tem muita gente que se porta. A Bíblia aqui falou de pessoas que a sua visão está apagada, ele não vê mais nada, não vê ministério, não vê mais projeto de Deus, não vê mais propósito. Mas o Senhor está dizendo: se for sacerdote meu, para oferecer o pão no meu altar, tem que estar impecável. E quem faz isso é Jesus Cristo de Nazaré, porque eu e você temos defeito, mas Hebreus 13:8 a seguir diz: o que é sem defeito está chegando aí, e quando ele chegar nós seremos igual a ele, e ele será igual a nós, porque assim nós seremos. Então nós precisamos decidir hoje. Eu encaro isso com muita seriedade, esse negócio de pregar. Jeremias 48:10 está dizendo que é maldito quem faz relaxadamente. Então eu não posso ser relaxado.
E é maldito quem preserva a espada do sangue. Deus havia escolhido um povo para fazer vingança contra outro povo. E ele disse: se foi irresponsável, é maldito. Entregar todo o recado de Deus é nosso dever. Pronto. Se render a espada do sangue, eu posso falar isso, mas não posso falar aquilo. Não, fala tudo, porque a espada nem que dê ao sangue, não tem problema. Hebreus 12:4, ainda não resistiu o pecado até o sangue, então deixa sangrar, mas a espada corta e o nome do Senhor é glorificado. Então é maldito se for relaxado, é maldito se render a espada do sangue. Quantos entenderam esta palavra? Digam amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da vida? Está todo mundo bem com Deus, tranquilo, não tem uma impinge, não tem uma sábio, a visão está boa, a mão está quebrada inteira. Como é que estão os pés? O que Deus quer que nós estejamos em sua presença dele. Eterno Deus de Israel, nós glorificamos ao Senhor por toda a noite. Que este despertamento fique para nós, Pai. Que não sejamos ouvidos esquecidos pelo amor do teu santo e bendito nome. Que a tua bênção permaneça sobre todo este povo, do púlpito ao porteiro. A todos os amigos que nos visitam, que nos dão prazer de virem à tua casa, que a bênção do Senhor seja sobre eles de uma forma toda especial. E que todos nós ofereçamos aqui um sacrifício verdadeiro, de louvor, para a glória do teu santo e bendito nome. E quando assim reconhecermos o que precisamos fazer para ti, o Senhor